Olá, queridos. Desde já eu agradeço o convite do reverendo Lucas para estar dividindo com vocês uma porção da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Vivemos momentos difíceis no mundo, não apenas em nosso país, mas no mundo inteiro, onde temos vivido essa pandemia que tem assolado o mundo. E hoje nós falaremos um pouco sobre as marcas da verdadeira religião. E para isso, meu irmão, meu amigo, eu gostaria de ler com você o que nos diz Tiago em sua epístola, no capítulo de número 1, dos versículos 18 ao 25. Epístola de Tiago, capítulo de número 1, dos versículos 18 ao 25. Eu lerei e peço a você que me assiste para acompanhar com reverência a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós plantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu próprio rosto, ou o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Queridos, eu gostaria de orar para que Deus falasse ao nosso coração. Abaixe sua fronte de onde você estiver. Senhor, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade, nós agradecemos pelo dom da vida, nós agradecemos por nossa saúde, nós agradecemos, ó Deus, até mesmo o momento no qual nós vivemos, que tem feito com que o mundo reflita acerca de quão vulnerável ele é, as pessoas do mundo às quais eu me refiro. Ser conosco e fale ao nosso coração, é o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Queridos, constantemente ouvimos pessoas inseridas no meio evangélico dizer o seguinte: mais Cristo, menos religião. De fato, tal afirmação procede da verdade, mas apenas se levarmos em consideração que a religião mencionada por tais pessoas seja, por exemplo, o catolicismo romano, o budismo, o maometismo ou o islamismo, o espiritismo, o neopentecostalismo e até mesmo o presbiterianismo mal compreendido. Sim, estou afirmando que muitas pessoas estão inseridas no meio presbiteriano, ouvem bons sermões, participam dos sacramentos, são batizadas e participam da ceia e também participam de toda sorte de bênçãos em meio à comunidade. E mesmo assim, não passam de pessoas meramente religiosas. Existem comunidades que carregam o nome de Cristo, mas para muitos que estão nessas comunidades, essas comunidades não passam de um clube social. O pastor é apenas um instrutor. As ofertas ou os dízimos são as mensalidades. Os membros da igreja são os participantes do clube. A Bíblia é apenas um livrinho de autoajuda. Eu busco apenas os versículos que me interessam. E o domingo é o dia mais propício para esse ajuntamento. Afinal de contas, é uma folga generalizada mesmo.
e eu não tenho nada o que fazer, então eu vou para essa reunião. São pessoas meramente religiosas. Mas a pergunta aqui em questão é a seguinte: será que a palavra religião tem em si mesmo uma conotação tão negativa? Será que em sua etimologia, será que em sua raiz, o significado da palavra religião é tão incorreto diante de tudo aquilo que Jesus nos ensina? Como eu disse aqui, existem muitas frases por aí dizendo, mais Cristo, menos religião. Será que essa frase está correta? Ou ainda além, será que encontramos a palavra religião na Bíblia? Para tais perguntas, devemos buscar a resposta ou a resposta correta nas Escrituras, pois somente as Escrituras têm a palavra final para tudo que nós precisamos saber. De fato, é possível sim viver uma religião falsa. De fato, é possível sim ser religioso e mesmo assim estar na contramão da verdade. De fato, é possível sim carregar um clichê de religioso, um rótulo de pessoa religiosa. Fulano de tal é religioso, e no fundo estar levantando o estandarte ou a bandeira de Satanás. Se não, vejamos, o próprio apóstolo Paulo durante um tempo em sua vida foi um religioso, mas o que ele estava fazendo de fato era sucumbir à verdade. O que de fato ele estava fazendo era sufocar e tapar a respiração daqueles que clamavam pela verdade. Vejam o que nos diz Lucas no livro dos Atos, no versículo 26, ou no capítulo 26 e versículo 5. Assim temos a informação, palavras do próprio Paulo. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Percebam os irmãos, aqueles que me assistem, que no texto bíblico aparece a palavra religião. A palavra grega aqui é treskeia, que significa observância cerimonial. Observância a um rito ou uma adoração. Mas a pergunta é, adoração a quê? E qual religião Paulo vivia? Ele próprio se intitula um fariseu. Vemos nos evangelhos quase que de maneira exaustiva a presença dessas figuras. E quem eram eles? O significado de fariseu na Bíblia é separado, separatista. Eles eram membros de um dos principais grupos dos judeus. Os fariseus seguiam rigorosamente princípios distorcidos da lei de Deus, princípios os quais eles próprios criaram um monte de comandos que não constavam na lei de Deus, e por várias vezes eles foram censurados pelo Senhor Jesus. Eles foram criticados tanto no falar como no proceder. E eles não foram apenas criticados, a questão é mais profunda ainda, nenhum deles nunca foi elogiado pelo Senhor. E Paulo era um deles. Paulo diz no versículo 5 do capítulo 26 do livro dos Atos: vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E como seria esse zelo diante das verdades do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que o zelo religioso de Paulo ou de Saulo de Tarso contribuía para a obra do Senhor? Não. No mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, temos informações da procedência de Saulo devido à sua crença. E temos informações de que Saulo contribuiu diretamente para a morte de um homem piedoso e extremamente agarrado à causa de Cristo, certo homem chamado Estevão, diácono da igreja. E tudo isso porque Estevão não ousou negar a sua fé. E negar a sua fé verdadeira, fé em Jesus. Não a falsa fé que Saulo até então, ou Paulo estava tendo, que aquilo que ele estava fazendo era o certo, de acordo com ele. Muito pelo contrário, com ousadia, ele pregou, e me refiro a Estevão, Jesus até o momento de sua morte. Podemos ver isso no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, e versículos 59 e 60, e temos a seguinte informação:
e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo ou Paulo consentia na sua morte. Então percebam que nem sempre a religiosidade é tida na Bíblia como algo bom, como algo benéfico ao reino de Deus e à humanidade. Nem sempre ser religioso é estar com Cristo, é andar com Cristo. Talvez podemos estar vivendo uma religiosidade mórbida, fria, apática, indiferente às coisas de Deus, e mesmo assim incorremos no erro de achar que estamos no caminho certo, no caminho correto. Paulo se dizia um fariseu, achava que tudo ia bem com sua religião e mesmo assim não passava de um blasfemo e perseguidor daqueles que viviam a verdadeira religião. Devemos rever sempre os nossos conceitos. Paulo esteve errado? Sim. Então nós também podemos estar errados. Talvez não exatamente como Paulo, e por isso devemos sempre rever os nossos conceitos. Devemos olhar para o nosso homem interior e trafegar pelos corredores do nosso coração, fazendo uma radiografia do nosso próprio ser. Paulo era um religioso, mas sua religião estava essencialmente errada. Percebam novamente o que ele nos diz em sua epístola aos Filipenses, no capítulo 3, e versículo 4 e 6. Versículos 4 e 6, ele diz assim: se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo tinha em si mesmo, antes de sua conversão, tudo aquilo que precisamos hoje em dia para chamar uma pessoa de abençoada, instrumento de Deus, homem piedoso, homem zeloso, mas na realidade sabemos que não era. O que Paulo vivia era uma falsa religião. E aqui neste precioso texto escrito por Tiago, temos preciosamente esta síntese. Como saber se eu pratico a verdadeira religião? Como saber se tenho andado no contrário daquilo que Saulo de Tarso andou antes de sua conversão? E Tiago nos passa algumas características da verdadeira religião. Poderíamos dizer que aqui a ênfase é sobre o auto-engano, o perigo de nos enganarmos. Uma pessoa enganada pelo diabo é algo ruim, é algo maléfico. Não são poucas as pessoas que são enganadas pelo diabo. Aliás, esta é sua especialidade, enganar as pessoas. Mas uma pessoa enganada por si própria, não há nada pior. O caminho para o arrependimento é muito mais árduo. Muitas pessoas ainda em nosso dia pensam que são salvas, quando na realidade não são. E percebam que Tiago não está, ou perceba que eu, pessoalmente, em minha aplicação, não estou falando de católicos, como é muito comum entre nós, evangélicos ou presbiterianos, falar desse grupo. Eu não estou falando de espíritas, não estou falando de budistas, não estou falando de hindus, não estou falando de islâmicos, eu estou falando de evangélicos, ou melhor dizendo, eu estou falando de pessoas que acham que são cristãs. Muitas pessoas acham que são salvas, mas não são. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 22 e 23, nos diz que no dia de sua vinda acontecerá o seguinte com esse tipo de pessoa. Diz assim o texto: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Agora percebam os irmãos, que as características citadas aqui, de pessoas que serão enviadas pelo próprio Senhor ao inferno,
são pessoas que, entre aspas, são muito mais espirituais do que nós. São pessoas que esperam demônios, são pessoas que profetizam o tempo inteiro e são pessoas que fazem milagres no nome de Deus. E mesmo assim vão para o inferno. Sim, algumas pessoas acham que são espirituais demais e pode ser que não sejam. Quando Jesus dirigiu aquelas recomendações às 7 igrejas da Ásia Menor, lá no livro do Apocalipse, ele fez a seguinte censura à igreja de Laodiceia, que se achava muito espiritualizada, mais do que as demais. Ele diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqueles que se acham espirituais demais estão nessa condição diante de Deus: pobre, cego e nu. Porque Jesus não disse que os mega espirituais herdarão o reino de Deus, mas sim os pobres de espírito, os humildes. Portanto, existem vários conceitos que podem nos conduzir a uma falsa religião. Ser religioso não significa estar exatamente no caminho de Cristo. E veremos agora de maneira simples e rápida algumas características de um crente verdadeiro, de um crente que vive a verdadeira religião. E o primeiro ponto é que o crente verdadeiro, aquele que tem em si a verdadeira religião, é sobretudo gerado pela palavra de Deus. No versículo 18 temos a seguinte informação: pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Então a primeira coisa que destaco aqui é que o verdadeiro crente não apenas deve, ele tem que ser gerado pela palavra. Até existe a possibilidade de um homem aprender muito sobre a Bíblia ao decorrer de sua vida e não ser crente. Mas não existe a possibilidade de um crente salvo não saber nada da Bíblia. Por mais que às vezes alguns conheçam mais, por mais que às vezes alguns estejam em um processo de santificação e conhecimento mais avançado que os outros, uma coisa é certa: todos devem ser gerados pela palavra. A Bíblia é a grande mestra na instrução do crente. A Bíblia é o manual de instrução do Criador. Como estávamos conversando, aqui na cidade de Jaci, na minha cidade, há tempos atrás, aqui em nossos estudos, Deus pode até usar métodos diferentes, métodos incomuns ou extraordinários para nos salvar, mas com frequência esmagadora, Ele nos leva ao método comum, que é a sabedoria e o conhecimento bíblico. E eu ainda vou além: Deus até pode usar métodos extraordinários para amolecer nossos corações, mas Ele amolece nossos corações para nos levar à palavra, pois é ela que forma o caráter do cristão. É ela que deve moldar o nosso caráter. Se não vejam os irmãos o que nos diz Paulo, dessa vez o Paulo crente, no versículo 17 do capítulo 10 de sua epístola aos Romanos. E ele diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Deus é a divina e poderosa semente. E quando essa semente é aplicada em nossos corações pelo Espírito Santo, acontece um novo nascimento, e dessa forma nos tornamos novas criaturas. Muitas vezes em nossa vida trazemos aqueles princípios que o pai ensinou, aqueles princípios que a mãe ensinou, aqueles princípios que o avô ensinou, aqueles princípios que o vizinho ensinou. Meus irmãos, sejam quais forem os princípios que temos, e seja quem for que os tenha ensinado a nós, eu quero dizer uma coisa: uma das marcas da verdadeira religião é que o crente é gerado pela palavra de Deus. E quando somos gerados pela palavra de Deus, nós nos portamos como verdadeiros cristãos diante de Deus. Como eu já disse em nossa introdução, passamos por um momento difícil em nosso país, um momento difícil no mundo, onde pessoas têm sido mortas,
têm sido assoladas, mas se pararmos para analisar, a realidade é que isso é pouco diante da maldade da humanidade. Isso é pouco diante daquilo que os homens têm feito, diante da palavra de Deus. E a pergunta é, como nós temos nos portado? Temos nos portado como verdadeiros cristãos? Temos transmitido para o mundo a verdadeira religião? Temos mostrado para o mundo que fomos gerados pela palavra? Aquele que foi gerado pela palavra é submisso à palavra de Deus. Ela é o seu auxílio em qualquer momento. E mesmo que ela, a Bíblia, não tenha uma resposta imediata para determinada pergunta, nós devemos crer. A Bíblia me diz que Jonas foi engolido e ficou 3 dias na barriga de um grande peixe. Eu creio. Alguém já me disse isso. Eu creio. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, eu creria também. Há quem acredite que viemos do macaco. Por que não acreditar naquilo que a Bíblia nos diz? E uma das marcas da verdadeira religião é ser gerado pela Bíblia. Bíblia é crer na Bíblia, é viver a Bíblia. Em segundo lugar, falando ainda das características da verdadeira religião, após Tiago falar que somos gerados pela palavra, agora ele fala que o verdadeiro crente acolhe de bom grado a palavra. No versículo 21 ele diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Como eu já disse, Tiago está trazendo aqui algumas características primordiais da verdadeira religião. Aliás, o tema principal da epístola de Tiago é a fé que produz obras. Primeiro, como vimos, ele nos diz que o verdadeiro Filho de Deus só pode ser gerado pela palavra. Não é por meio dos conselhos de um filósofo, não é por meio dos conselhos de um guru, não é por meio das adivinhações de uma cigana, não é por meio de consultas ao horóscopo, não. E também não é por meio do conhecimento de versículos bíblicos isolados. Agora, ele nos fala que os verdadeiros filhos de Deus não apenas são gerados, mas eles acolhem de bom grado a palavra de Deus como um todo. Parece que aqui há uma contradição diante daquilo que acreditamos, e pela seguinte questão: se fomos eleitos antes da fundação do mundo, não temos que consequentemente aceitar a palavra? E se não somos, consequentemente não temos que desprezar a palavra? Então como que Tiago me ordena acolher a palavra com mansidão, como se o acolher a palavra fosse uma responsabilidade minha? Mais uma vez, eu afirmo que é de fundamental importância entender que aqui Tiago está falando sobre características da verdadeira religião. É como se fosse um teste, e aqui ele lança alguns elementos. Sempre defendemos que é Deus quem nos escolhe, foi Deus quem nos elegeu, e também sempre defendemos que temos nossas responsabilidades para desenvolver a nossa salvação em santidade. E aqui Tiago fala de características que dependem de nós, características que dependem de mim, características que dependem de você. Podemos ver isso no versículo 21, né? Tiago fala assim: a parte que ele nos gerou pela palavra da verdade, somente ele tem o poder para realizar tal feito, e agora ele nos chama a participar de algumas ações que cabem a nós. E quais são? Podemos ver isso no versículo 21. Primeiro, despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. A ordem aqui é para sermos santos, assim como Deus é santo. Devemos desejar as coisas do alto, devemos nos assemelhar a Deus a todo tempo. E percebam os irmãos que essas responsabilidades são nossas. E a próxima responsabilidade, no versículo 21, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Nos gerar em palavra compete única e exclusivamente ao Espírito Santo de Deus. Agora, acolhê-la depende também de nós. E colher a palavra de Deus de bom grado é fruto da verdadeira religião. Não questionar a palavra de Deus, acreditar no que ela diz.
Agora percebam a ordem e como o Espírito Santo moveu Tiago para escrever essas palavras. Vejam como cada palavra está em seu devido lugar. Há uma preparação própria para receber a palavra. Tiago diz: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. A palavra de Deus é comparada a uma semente. O coração humano é comparado a um solo. É impossível essa semente germinar em terra contaminada. A semente da palavra de Deus somente germinará em terra boa. Antes de lançarmos a semente, é de fundamental importância que preparemos a terra. Jesus falou de 4 tipos de solo em sua famosa parábola do semeador, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, dos versículos 1 ao 23. O solo endurecido, o solo superficial, o solo congestionado e, por fim, o solo frutífero. É interessante que em todos os solos a semente foi lançada, mas apenas em um único solo ela encontrou guarida. Ela se fixou, ela criou raízes. Antes de acolhermos a palavra precisamos, sobretudo, remover a erva daninha do pecado em nossos corações, ou em nosso coração. Também é requerida uma atitude correta aqui para recebermos a palavra. Tiago diz no lado C do versículo 21, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. É interessante que a mansidão é o oposto da ira. Deus não se agrada do homem que se ira. Na Bíblia a ira é fruto da carne. E aqui no versículo 19 Tiago diz, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E em contraponto, Jesus nos disse que bem-aventurados são os mansos, porque esses herdarão a terra. Então a mansidão é comum na vida do verdadeiro cidadão do reino. A mansidão é comum na vida daquele que traz consigo a verdadeira marca, ou a marca da verdadeira religião, na vida daquele que de fato está inserido na verdadeira religião. Agora, a mansidão aqui nada tem a ver com ser bobo diante do mundo, deixar os outros fazerem o que quiser conosco. A mansidão aqui diz respeito à nossa condição e obediência diante de Deus. É por isso que Tiago fala para acolhermos a palavra de Deus com mansidão, com obediência, de bom grado. Isso é que é a marca da verdadeira religião. E não ficarmos especulando questões que não têm nenhum sentido. Se Adão tinha umbigo, se Adão não tinha umbigo, como uma mula falou, como pôde o mar se abrir, como pôde um homem ter ficado 3 dias no ventre de um peixe. Como eu já disse, a palavra de Deus é uma semente em nosso coração, um solo, e é necessário adubar o terreno para que a semente frutifique. A palavra deve ter raízes profundas em nosso coração. Devemos aceitar de bom grado a transformação que Deus opera em nós através da palavra. No final do versículo 21, Tiago ainda fala do resultado da recepção da palavra. Ele diz, a qual é poderosa para salvar vossa alma. Agora percebam a ordem. A verdadeira religião depende dos seguintes elementos envolvidos na vida de um homem. Quando nascemos da palavra, ouvimos a palavra, recebemos a palavra e praticamos a palavra. Aí podemos ter a plena garantia da salvação. Podemos ter a plena garantia de que estamos no caminho da verdadeira religião. E um terceiro e último ponto aqui levantado por Tiago é que o verdadeiro crente, aquele que tem em si a verdadeira religião, pratica a palavra. Mais do que nunca, estamos precisando de pessoas que praticam a palavra. Não basta apenas conhecermos, sabermos coisas sobre Deus, não significa que conhecemos a Deus. Nos versículos 22 ao 25 ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência.
Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não basta ouvirmos a palavra ou a mensagem da palavra durante as nossas reuniões, as nossas terças, as nossas quartas, domingo. É preciso praticá-la. É colocar para fora, por meio de nossa conduta, a palavra que está em nosso coração. Não basta apenas conhecermos a verdade, é preciso praticar a verdade. E como eu já disse, a epístola de Tiago é a epístola que mais nos induz a viver o que cremos. Não basta termos apenas uma fé intelectual, saber coisas da Bíblia, qualquer um pode fazer, saber. A diferença, a grande diferença, está no fazer. Percebam que no versículo 19 do capítulo 2, Tiago, fazendo uma crítica a pessoas como essas que estou mencionando, que tem apenas uma fé intelectual, ele diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Ou seja, se você acha vantajoso acreditar que existe um único Deus, se você acha vantajoso acreditar que esse Deus é Senhor, se você acha vantajoso acreditar que esse Deus é todo-poderoso, saiba de uma coisa: antes de você, os demônios já criam nisso, e eles creem nisso, e não apenas eles sabem e creem, eles tremem. E percebam, os queridos que me assistem, que eles são anjos condenados. O saber não prova nada, o que evidencia é o fazer. Muitos crentes marcam suas Bíblias para esboçar os versículos que eles acham mais marcantes, mas os versículos marcados não marcam o coração dos crentes. Já disse um pastor presbiteriano, eles têm apenas uma fé de demônios. Há grandes benefícios em se praticar a palavra de Deus. Primeiro, quem pratica a palavra de Deus conhece a si mesmo. Podemos ver isso no versículo 23 e 24. Agora, a palavra aqui não é comparada com uma semente, mas com um espelho. Para que serve um espelho? Para enxergarmos a nós mesmos. O principal propósito do espelho é o autoexame. Quando olhamos para um espelho, encontramos as irregularidades do nosso corpo. E aí usamos, não eu, as mulheres, por exemplo, uma maquiagem. A palavra de Deus também é assim. Quando a conhecemos, passamos a conhecer os reparos que devemos fazer em nossa vida, em nossa conduta, em nosso proceder. Tiago diz aqui que aquele que não coloca a palavra de Deus em prática é como um homem orgulhoso que, mesmo sendo feio, ele se olha no espelho e se acha lindo. É isso que Tiago está dizendo. Ele não tem percepção da sua feiura. Assim também, o crente que não tem o conhecimento da palavra, ele olha para si mesmo e se acha demais, bondoso. Só os outros são pecadores, enquanto ele é santo. Então devemos ter a palavra de Deus como um espelho para um autoexame. Não podemos ser como essa pessoa que Tiago diz no versículo 23. Ele diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto. O que é contemplar? É admirar. Conta-se a história de um homem piedoso, e eu li isso no comentário de um pastor presbiteriano, reverendo Hernandes Dias Lopes, que relatou isso aqui. E ele era bastante míope. Ele enxergava pouco. E ele tinha um grande orgulho em atuar como crítico de arte. Um dia ele visitou um museu com alguns amigos e imediatamente começou a fazer suas críticas sobre vários quadros. Parando diante de um quadro de corpo inteiro, começou então a dar a sua opinião. Ele havia deixado seus óculos em casa e não podia ver a pintura com clareza. Com ar de superioridade ele começou: a constituição física desse modelo está simplesmente em desacordo com a pintura. O sujeito, um homem, é bastante luxo e está miseravelmente vestido. De fato, ele é repulsivo e foi um grande erro para o artista este modelo de segunda classe para pintar o seu retrato.
O velho camarada foi seguindo em seu caminho quando sua esposa puxou para o lado e sussurrou em seu ouvido: querido, você estava se olhando no espelho. Esse é o erro que podemos cometer se não conhecermos a Bíblia. Fazer um diagnóstico próprio de nós mesmos de forma equivocada. Quantas vezes nós perguntamos para as pessoas aí fora se elas serão salvas? Elas dizem que serão. Mas por quê? Porque eu sou bom. Porque eu faço coisas boas. Eu pratico o bem. Mas nós sabemos à luz da própria Escritura que o diagnóstico de Deus é diferente do nosso diagnóstico. E perfeito, santo, puro aos olhos do Senhor e digno de estar à sua destra é somente Cristo. E muitas vezes este é o erro que podemos cometer se não conhecermos a Bíblia. Fazer um diagnóstico próprio de nós mesmos de forma equivocada. Às vezes lemos a Bíblia de forma tão superficial que perdemos a concepção real de nós mesmos. Um cristão verdadeiro é aquele que jamais deixará de sentir-se um pecador. E às vezes perdemos essa noção ou essa convicção de pecado. Não falamos como Isaías: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Não falamos como Pedro: Senhor, aparta-te de mim, porque sou um pecador. Não falamos como Jó: eu me abomino no pó e na cinza. Prestem atenção, meus irmãos, você que me ouve, você que me assiste, devemos sempre nos atentar àquilo que o espelho mostra. E no caso aqui, a Bíblia é o espelho. Se ela está dizendo que você é um pecador, acate essas palavras e refugie-se em Cristo. Não basta ler a Bíblia, é preciso praticá-la. Não basta falar, é preciso fazer. Ao invés de ficar gastando os assentos das cadeiras da nossa congregação, assim como fazíamos outrora e assim como faremos, se assim Deus permitir no futuro, nós devemos gastar mais a sola dos nossos sapatos. Devemos agir, devemos colocar em prática aquilo que sabemos. Finalizando, o segundo ponto aqui é que é benéfico para aqueles que praticam a palavra e que aqueles que praticam a palavra tornam-se verdadeiramente livres. O segundo ponto aqui, e que é benéfico para aqueles que praticam a palavra, é que aqueles que praticam a palavra tornam-se verdadeiramente livres. Tiago diz no versículo 25: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Tiago chama a palavra de Deus de lei da liberdade. E por que a lei de Deus, a palavra de Deus é a lei da liberdade? É porque quando a praticamos, ela nos liberta. Ela nos liberta do pecado. Com ela, nós podemos ter a plena convicção do pecado e buscar refúgio em Cristo. Podemos dizer não ao pecado, podemos dizer não ao diabo. E sem a lei, sem o conhecimento da lei, todos são escravos do pecado. Como diz Jesus no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 34. Em contraponto, Jesus disse no versículo 31 e 32 do capítulo 8 do Evangelho de João: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade que liberta? Cristo. E como diz João no capítulo 1 de seu Evangelho, quem é a palavra de Deus? Cristo. Então a palavra de Deus nos liberta e nos liberta para vivermos, e para vivermos a palavra de Deus. Quem está livre tem que viver, tem que extravasar. Deus não nos deu sua lei como meio de salvação apenas, mas nos deu a sua lei como um estilo de vida para os salvos, para aqueles que são redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E por fim, em terceiro lugar, um terceiro ponto aqui, Tiago nos diz que quem pratica a palavra de Deus torna-se bem-aventurado no que realizar. Ouvir a palavra sem praticá-la é simplesmente enganar a si mesmo. É como se olhar no espelho, ver sua roupa suja e continuar usando a mesma. Ouvir a palavra de Deus e não praticá-la é um sinal de uma falsa religião, assim como Paulo fazia no passado, assim como vimos em nossa introdução. E o fim disso é o engano, é a tragédia espiritual. Mas quem obedece a palavra de Deus é bem sucedido em tudo
Se praticarmos a palavra de Deus e viver a verdadeira religião, tudo em nossa vida será bem sucedido, porque faremos tudo direito, conforme podemos ler no livro de Josué, no capítulo 1, dos versículos 6 ao 7. Finalizando, querido que me assiste, em tempos de tanta dificuldade, em momentos de tanta tribulação, que possamos colocar a nossa vida diante de Deus, mostrar para o mundo as marcas da verdadeira religião, mostrar que somos diferentes. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nossa vida. Eu quero orar para finalizar. Senhor, obrigado mais uma vez por essa oportunidade, pela Tua palavra que se dá a conhecer muito mais grandiosamente do que jamais eu poderia expressar por meio de minhas palavras tão limitadas, de um pecador miserável. Mas nós te agradecemos porque o Senhor fala conosco e continue falando sempre ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.